meu convidado de hoje sempre foi um multiplicador de conhecimento e sempre apostou em uma educação eficiente. Professor há 40 anos, ele tem um currículo diversificado. Primeiro formou-se em física, depois tornou-se mestre em educação pela UFBA e em seguida fez o doutorado em ciências da comunicação pela USP. E não para por aí. Ele foi por 2 vezes diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e agora está no 2º mandato como secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E para a gente falar de tudo isso, eu converso agora com o educador baiano Nelson Preto. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Thay. Professor, por que a educação sempre foi a sua principal bandeira? Bom, esse sempre foi o meu mantra existencial, assim, desde pequenininho. Quando eu estudava no ginásio, no ensino médio, eu já me envolvia com isso. E eu, com 16 anos, comecei a dar aula de alfabetização com o método Paulo Freire, aqui no bairro de Cosme de Farias, que na época era longe, hoje é no centro da cidade. Isso foi muito importante para a minha formação e, de certa forma, me empurrou para esse compromisso político, e eu chamo ativista, da educação. Quer dizer, a educação é algo que tem que ser muito além daquilo que está sendo hoje, uma educação muito burocratizada, uma educação muito formalizada, muito encaixotada, muito enquadrada, que infelizmente não está dando conta dos desafios contemporâneos, e por isso a nossa luta na educação, na cultura, na ciência, na tecnologia, no sentido de ter professores qualificados que possam efetivamente fazer a diferença no sistema educacional para construir um país diferente desse que a gente está vivendo. Então, o senhor está há 40 anos dentro da sala de aula, e que comparativo pode fazer entre a educação de antigamente para a educação de hoje? Bom, eu acho que basicamente a gente teve muitas modificações, assim, eu não suporto aquela piada que diz que se o médico viesse hoje seria completamente diferente, se um professor viesse hoje ele ia sair dando aula, porque não é a mesma coisa, a escola mudou muito, as pessoas mudaram muito, a sociedade mudou muito, mas o ritmo dessa mudança não foi suficiente para que a educação conseguisse acompanhar o desenvolvimento científico-tecnológico, os desafios contemporâneos, trazido pela evolução da ciência, pela complexidade, pelos fractais, por todas essas coisas que estão presentes no cotidiano, que fazem a vida diferente de hoje de que quando eu era menino. Quer dizer, o Cosme de Farias para mim antes era longe e hoje o Japão é perto para os meninos. Quer dizer, então, você vê, é uma diferença conceitual significativa. E é isso que eu acho que a escola não está dando conta, infelizmente. E não dá conta porque, principalmente, desde pequenininho eu ouço dizer que nós precisamos valorizar os professores, e isso nunca acontece. É sempre um discurso vazio, né, de que a educação é uma coisa importante. Vocês observam, não tem nenhuma campanha política que não se diga que educação é prioridade. Agora nós vivemos uma pátria educadora, e o documento que saiu agora da Secretaria de Assuntos Estratégicos é uma lástima, porque é um documento que diz respeito ao professor, diz respeito ao sistema, porque continua sendo assim, quer dizer, continua sendo algo de que a gente imagina que uma mente iluminada ali a 1000 metros de altura no Planalto Central ou dentro de uma universidade pode resolver os problemas do país, e não vai resolver. Nós só vamos resolver os problemas do país quando a gente fortalecer cada menino, cada menina, cada professor e cada professora. Enquanto a gente achar que educação é uma máquina, uma indústria, e que basta uma ideia intelectual elaborada e que vai ser seguida, multiplicada, reproduzida, nós vamos continuar insistindo naquilo que a gente já vem insistindo há tanto tempo e não estamos vendo melhora na educação. Então, diante desse cenário que você acabou de nos apresentar, quais seriam os desafios para que essa educação acompanhe toda essa evolução da sociedade, toda a tecnologia e a ciência? Eu acho que o primeiro e o maior dos desafios é esse que eu já mencionei, que é o fortalecimento do professor. Quer dizer, não resta a menor dúvida de que sem um professor fortalecido, nada vai acontecer na educação. E é óbvio que o professor não está fortalecido por inúmeras razões. Eu costumo considerar um tripé como sendo fundamental, que é a condição salarial. Quer dizer, a condição salarial é fundamental. Enquanto nós não tivermos um professor
beneficiado de uma renda mensal que lhe dê tranquilidade para viver, não vamos conseguir ter esse professor como sendo um intelectual como a gente precisa que tenha. São as condições de trabalho, quer dizer, a escola, a arquitetura escolar, eu tenho insistido muito nessa discussão, e nós aqui na Bahia temos a experiência de Diógenes Rebouças e Anísio Teixeira com a Escola Parque. Quer dizer, olha a Escola Parque de hoje e de ontem, com aquela generosidade de 30 mil metros quadrados, com auditório, com teatro, com biblioteca, e olha as nossas escolas hoje, são escolas terríveis do ponto de vista arquitetônico. E o terceiro é uma formação permanente, aí cabe muito a nós da universidade, e principalmente a nós da Faculdade de Educação, uma responsabilidade muito grande. Não adianta dizer que temos problema, nós sabemos que temos problemas, mas não precisamos enfrentar esses problemas para melhorar a formação desses profissionais. Então, eu acho que esse, digamos assim, seria o ponto que seria o ebulição... O tripé, né? Isso. Seria o ponto que mexeria com todos os outros. Claro que aí nós temos que pensar numa política de tecnologia para as escolas, numa política de produção de materiais pelos alunos, pelos professores e pela academia. Temos que pensar num sistema de educação que fortaleça tudo isso, tendo sempre a ideia de que o professor tem que ser fortalecido. Professor, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o professor universitário Nelson Preto e também secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre os desafios para a educação e a gente vê muitos especialistas falando sobre o desafio de permanecer com o aluno dentro da sala de aula. Hoje, a evasão escolar ainda é muito grande. O que poderia ser feito nesse sentido para evitar que os alunos percam o interesse pelo ensino? Na verdade, os alunos não têm interesse pela escola. Eu sempre gosto de dizer de que enquanto você está vivendo o processo de alfabetização, que são os primeiros anos da escola, o menino ou a menina não ir na escola é um castigo fenomenal. Depois o castigo é ir à escola. Então a escola realmente está perdendo cada vez mais o encantamento e a gente precisa trabalhar para resgatar o papel fundamental da escola pública. E falamos sempre da escola pública, que eu acho que é a escola que tem que efetivamente atender a grande massa da população. Não podemos, no entanto, confundir a escola pública de qualidade de ontem, que era uma escola para a elite. Nós queremos uma escola universalizada e avançamos muito na universalização e que seja de qualidade. Então, a questão fundamental é não acreditar de que nós vamos prender o aluno na escola a partir de recursos ou tecnológicos ou metodológicos. Na verdade, nós precisamos de uma transformação radical na concepção da escola. Quer dizer, a escola tem que efetivamente se constituir num grande espaço de produção de culturas e de conhecimentos e não de consumo de informações. O consumo de informações está num tablet, está na televisão, está no celular. Então, a escola, no passado, ela tinha um papel importante, que era fornecer as informações que não estavam disponíveis. Hoje, as informações estão potencialmente todas disponíveis. A escola tem que, então, se constituir nesse espaço onde seja possível eu, com esse conjunto de informação, produzir conhecimentos, produzir culturas. Eu me lembro, quando implantávamos aqui em Salvador a internet, eu fui o coordenador do comitê gestor da internet na Bahia, na década de 90, era reitor o magnífico professor Felipe Serpa, e eu dizia que nós não queríamos a internet nas escolas, mas as escolas na internet. Isso vale até hoje, no sentido de que é importante que a escola se constitua como um grande espaço onde todos os saberes estejam presentes, todos os conhecimentos estejam lá, todas as informações estejam lá, e por isso ela, sendo um espaço rico, como a gente falou no primeiro bloco, com uma arquitetura bacana, com um professor qualificado, com bibliotecas, com banda larga de qualidade, com equipamentos, a meninada vai produzir televisão, vai produzir rádio, vai produzir livro, vai produzir poesia, vai produzir tecnologia, porque já faz isso. Eu sou encantado com as descobertas mais simples da ciência e da tecnologia, como, por exemplo, um pedaço de madeira e um parafuso na ponta, que é um abridor de garrafa, que é inventado pela meninada na rua
e que faz a mesma coisa com uma raia, que faz a mesma coisa com um pneu para virar uma brincadeira. Ali tem muita ciência, ali tem muita tecnologia, e isso tudo tem que ser aproveitado pela escola, e não uma escola que fica imaginando de despejar conhecimento, porque isso não é mais importante, não é mais fundamental. O que é importante é essa meninada se expressar, produzir. Produzir. Então, é encarar os estudantes, as crianças, os jovens como produtores de conhecimento. Claro, e aí a gente retoma Paulo Freire de novo, né? Quer dizer, não é uma educação bancária, aquela que a gente imagina que vai ficar enchendo os meninos de conteúdo. Eles sabem, às vezes, mais conteúdos. Podem não saber uma raiz quadrada, uma integral, mas será que isso é tão fundamental ou é importante ele pensar sobre os dramas da cidade, os dramas de uma cidade que não cuida do ambiente, os dramas de uma cidade que não cuida do respeito às pessoas, os dramas de um país que trata a questão do transgênico sem uma discussão profunda? Quer dizer, isso que tem que ser os temas cotidianos da escola. E no momento em que esses temas são trazidos para dentro da escola, o conhecimento científico estabelecido chega, ele vem, e aí o professor tem um papel fundamental. Ele não pode ser aquele professor que está com a aulinha pronta aqui. Ele tem que ser um professor que tenha um conhecimento completo do assunto que ele trabalha. Por isso que a gente diz que ele tem que ser um professor, um intelectual ativista. E toda essa discussão está um pouco nos seus livros, né? São mais de 10 livros já publicados por você. O último dele foi em 2013, que é Reflexões, Ativismo, Redes Sociais e Educação. Qual o conteúdo que você traz nesse livro? Esse livro, basicamente, ele é um conjunto de textos que eu já venho publicando, ou em blogs, ou em jornais, ou mesmo escritos que não foram publicados de forma mais ampla, que tratam de temas mais amplos ligado à educação, à ciência, à tecnologia. Ou seja, são temas em que eu vou refletindo um pouco no calor do momento e depois passando por uma revisão sobre os temas que são cotidianos, de que hoje são tratados nas conversas entre amigos, entre as pessoas, e que às vezes não são tratados com a profundidade necessária. Então eu provoco um pouco, quer dizer, é um livro mais provocador do que um livro explicador. Reflexivo, né? Reflexivo, claro, o próprio nome já diz. Ele propõe exatamente isso. E eu acho que isso é o que marca um bom professor, isso é o que marca a educação. A educação, e eu gosto sempre de perguntar para quem nos acompanha, quem é o professor? Qual foi o professor que ele marcou na vida? Nunca é aquele professor certinho que é o dono do conhecimento, mas é aquele professor que desestabiliza. É aquele professor que quando você acha que está no caminho certo, ele te tira o tapete para você pensar, bom, é isso mesmo que eu quero da vida? É isso mesmo a resposta desse problema? É isso mesmo que a gente tem que pensar para enfrentar cada uma dessas questões? Quer dizer, o professor, em última instância, tem que ser um grande provocador. Nelson Preto, nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o professor universitário Nelson Preto. Você está no segundo mandato como secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma entidade civil fundada em 1948. Agora, poderia explicar melhor para a gente, professor, qual tem sido a missão dessa sociedade? A SBPC foi fundada em São Paulo na década de 40, como você falou, por cientistas, cientistas e acadêmicos paulistas, e que congregaram pesquisadores do Brasil inteiro, seguindo modelos de outros países que têm as suas sociedades para o progresso da ciência, que são sociedades que, na verdade, agregam outras sociedades dos campos específicos. Então, a SBPC, por exemplo, tem mais de 120 sociedades associadas, como a de física, de química, de educação, a pesquisa em educação. A SBPC teve um papel marcante na vida política brasileira, porque durante o período da ditadura militar era praticamente o único espaço de expressão política que nós podíamos ter. Então, eu fui formado dentro da SBPC, eu entrei na universidade em 74, aqui na UFBA, e passei a conviver com a SBPC desde esse primeiro momento. Tivemos reuniões marcantes, reuniões inclusive com muita violência, cercada pelo Exército e pela polícia
polícia, porque dentro da SBPC aconteciam os grandes debates nacionais que não podiam acontecer nem nos meios de comunicação, nem nos outros espaços da sociedade. A SBPC tem, então, um papel muito marcante e, com isso, ela tem assento em muitos outros conselhos da administração pública federal e estadual, e estaduais dos diversos estados do Brasil. Nós tivemos aqui na Bahia, em 1981, uma marcante reunião, que foi uma reunião muito grande. Eu, ainda um jovem professor da UFBA, ajudei na programação da SBPC, na organização, e foi a primeira vez que nós colocamos um circo no meio do campus da UFBA, aqui em Ondina, para poder abrigar os grandes debates. Como era um momento de debates acalorados, aí de repente nós estávamos assim numa sala, a sala começava a encher e todo mundo começava a gritar: circo, circo! E aí transferia o debate para o circo e as pessoas iam vendo o que vai acontecer. Darcy Ribeiro vai para o circo, que significava que o debate, a conferência de Darcy, de Paulo Freire, todos esses grandes intelectuais eu acompanhei e assisti pelas primeiras vezes na SBPC. Então a SBPC, depois desse momento auge, ela termina esfriando um pouco e hoje eu acredito que ela está retomando o seu papel, tendo uma postura mais ativa na sociedade, se manifestando sobre os diversos temas contemporâneos da ciência, da tecnologia, da educação e da cultura. E nesses quase 4 anos que você está como secretário regional da SBPC, quais têm sido as atuações no intuito da tecnologia e da ciência? Nós temos feito um trabalho muito intenso e aí é uma luta minha, histórica, na verdade, não só como secretário regional da SBPC, mas ao longo desse tempo, no sentido de valorizar a produção científica e tecnológica aqui da nossa região. O que a gente observa, e observa aqui nos meios de comunicação mesmo, de que quando a gente quer uma opinião de um cientista sobre um determinado tema, de uma maneira geral, esse cientista está no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte de dar visibilidade através de auxílio à mídia, pautando um pouco sobre temas fundamentais, participando de reuniões nacionais no sentido de mostrar de que o nosso estado, de que a região Nordeste, de que o Norte do Brasil produz ciência, produz tecnologia e tem um papel fundamental nesse sistema nacional de ciência e tecnologia. Para você ter uma ideia, Tiala, nós temos hoje no nosso estado da Bahia 12 instituições públicas de ensino superior. São as 4 estaduais, as federais, o UFBA, o FRB, Vale de São Francisco e o Unilab, e o IF Baiano e o Instituto Federal, o IFBA, o Instituto Federal da Bahia. Ou seja, e além disso, essas instituições estão espalhadas em campi que praticamente ocupam o estado inteiro. Então nós precisamos olhar que a produção de ciência no nosso estado não se dá só na UFBA, não se dá só na capital, ela se dá no estado inteiro. Isso precisa ser valorizado. Então a gente tem feito um esforço muito grande e eu estou chegando agora da região sudoeste, Vitória da Conquista e Itapetinga, onde nós começamos a fortalecer aquela região no sentido de organizar esse BPC localmente para organizar no ano que vem, uma reunião regional da SBPC lá em Vitória da Conquista. Eu acho que isso vai ser muito importante para a região, vai ser muito importante para a Bahia e vai ser muito importante para a SBPC como um todo, ter uma região rica do ponto de vista universitário, como é a região sudoeste, podendo fazer uma reunião regional mostrando o que está produzindo de ciência, tecnologia e cultura. E que outras ações poderiam ser feitas para que o conhecimento científico produzido dentro das universidades venham ao conhecimento da sociedade em geral? Aí nós teríamos 2 grandes frentes que eu acho que são muito importantes. Uma no campo da divulgação científica e o outro no campo da educação. Começamos pela educação para depois chegarmos na divulgação científica. No campo da educação a gente precisa de uma transformação radical do ensino das ciências. Quer dizer, voltando àquilo que a gente falava, quer dizer, o ensino das ciências não pode ser um ensino no sentido de passar
passar fórmulas no sentido de passar conteúdo para que sejam memorizados pelos alunos. Quer dizer, nós precisamos que essa meninada, meninos e meninas, compreendam a ciência enquanto um processo histórico, produzido historicamente, e que essencialmente são a partir dos fenômenos que eu compreendo a natureza e construo os modelos. Isso é ciência, construir os modelos. Então nós precisamos de uma mudança radical no ensino das ciências e, claro, voltamos ao nosso mantra na formação do professor de física, de química, de biologia, de história, ou seja, na formação dos professores. Na divulgação científica, precisamos pressionar vocês, a mídia, de uma maneira geral, para dar mais espaço na produção, na divulgação daquilo que é produzido localmente, quer dizer, daquilo que as nossas universidades, os nossos centros de pesquisas. E, obviamente, tudo isso associando a uma ação política de cobrança de que a gente tenha políticas públicas de ciência e tecnologia, tanto pelo Estado como pelos municípios, que favoreçam esse desenvolvimento. Professor, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já. O meu convidado de hoje do Band Entrevista é o professor universitário Nelson Preto. Professor, no cenário nacional, em que posição a Bahia se encontra no desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Não estamos muito bem, não. Na verdade, nós estamos sofrendo. Acho que não temos uma política de ciência e tecnologia. A SBPC vem cobrando isso fortemente. Não temos o nosso Conselho de Ciência e Tecnologia funcionando. O país investe muito pouco em ciência e tecnologia. Da ordem de um pouco mais de 1% do PIB é investido em ciência e tecnologia. Isso é muito pouco e agora estamos muito preocupados com os cortes que estão sendo demandados para todos os ministérios, e o corte em ciência e tecnologia é um corte que afeta longo prazo, porque projetos de pesquisas, investigações que hoje deixem de ser feitos, deixem de ser financiadas, terminam tendo consequências para o futuro muito grande. O mesmo acontece, obviamente, com a educação e com a cultura. Temos que avançar nisso, temos pressionado a Secretaria, a SECT, a FAPESB, a Secretaria de Cultura. Como secretário regional, eu já tive audiências com os secretários da Secretaria de Cultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque precisamos avançar. Estamos tendo alguns avanços do ponto de vista, por exemplo, da implantação dessas praças do conhecimento, que é uma coisa importante, mas isso precisa ser acompanhado fortemente de uma ação com a educação, aponta-se para isso, mas precisamos avançar muito mais nisso. Temos o polo tecnológico, mas que sofre profundas críticas, temos nossos colegas, professores, escritos e apresentado profundas críticas com relação à localização dele, aos investimentos. Portanto, eu acho que temos um momento em que há uma expectativa, porque finalmente a nova secretaria, o novo secretário de Ciência e Tecnologia é uma pessoa do ramo. A nossa expectativa é que a gente tenha efetivamente um convite a uma participação maior da comunidade científica na definição dos rumos da ciência e da tecnologia em nosso Estado. Não podemos deixar de considerar de que o desenvolvimento científico e tecnológico de um Estado ele é fundamental para toda a vida da sociedade. Então, voltando à discussão sobre o interior, sobre as ações que precisam ser feitas fora de Salvador, quer dizer, se você pensar nessas regiões que eu fui, por exemplo, do Sudoeste, que um polo educacional, um polo de ciência e tecnologia é um polo que traz desenvolvimento, que traz emprego, que traz formação da juventude, é algo de fundamental para a sobrevivência daquela região. Então, isso é algo que nós não podemos deixar de forma secundária. Um aspecto crucial desse momento contemporâneo é a existência de um plano de banda larga para o Estado. É interessante, eu acabei de ler no jornal, nos jornais, que está havendo um consórcio entre as universidades. Isso é muito importante. Desde 94 eu assessorava o reitor Felipe Serpa, nós tentávamos com o PINE, que é o Programa de Integração das Universidades do Nordeste, Bahia, fazer um consórcio com isso. É muito difícil e precisamos avançar, porque essas universidades, com esse número que eu estou mencionando, nós temos 12 universidades, todas instituições públicas,
trabalhando em rede, nós promovemos um desenvolvimento mais igualitário do nosso Estado. E isso é fundamental. Nós não podemos imaginar um Estado com uma região científica e tecnologicamente mais desenvolvida do que outras. Nós precisamos de uma uniformização desse desenvolvimento e aquelas instituições mais fortes precisam ajudar as mais fracas. Então, uma rede, tanto tecnológica como uma rede de atuação, é absolutamente fundamental. Professor Nelson Preto, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista e por toda essa discussão, né? Abrindo aí esse leque que é tão amplo sobre educação, ciência e tecnologia. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!